Feche os seus olhos, vamos rogar a Deus por esse tempo dele para conosco por meio da sua palavra. Mais uma vez na tua presença nós nos colocamos diante do Senhor e aqui estamos, Senhor Deus, clamando por esse tempo, por esse instante com a tua palavra. Senhor, abra o nosso entendimento e aprofunde, ó Pai, convicções, ó Pai, da nossa crença, da nossa fé. Que a palavra seja inspirativa, ó Pai, que não haja rodeios nem obstruções àquilo que deve ser profundo, Pai, nas nossas vidas. Que a gente continue, ó Pai, a celebrar o Senhor que transforma vidas, aqui olhando também para a tua palavra e aprendendo com ela, e que em tudo isso o Senhor nos abençoe profundamente aqui. Use a minha vida, abençoe os meus irmãos, que todos nós possamos ser ministrados pelo teu Santo Espírito. É assim que nós oramos e te colocamos tudo diante do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesse nosso mês de outubro olhando para esse tema bem marcante, bem interessante, chamado Reforma para Hoje. E nós estamos olhando para conceitos que fazem parte da nossa história enquanto Igreja do Senhor Jesus, olhando para esse momento histórico que foi a Reforma Protestante do ano que se iniciou oficialmente no ano de 1517. Estamos olhando para essas conhecidas 5 solas para rever seus conceitos e da mesma forma reaplicar para hoje também, aproveitando aquilo que elas têm para as nossas vidas. Nós já olhamos no primeiro domingo sobre a importância da Bíblia como a única fonte de autoridade para as nossas vidas, como o único guia de fé e prática, uma das solas, a primeira sola a Escritura. Segundo domingo nós olhamos sobre a primazia de Cristo como o único mediador entre o homem e Deus e também alicerce da igreja, o fundamento da igreja. Ele que é o fundamento, é o Senhor da igreja e está edificando ela ao longo de todos os tempos. E no último domingo nós olhamos e pensamos e aproveitamos muito acerca e sobre a graça de Deus que foi provisão de Deus para que a salvação acontecesse. Porque a vida do homem pode ser transformada por causa de Deus que proviu o caminho para que isso acontecesse. Isso em nada tem a ver conosco ou com algo que a gente de nós mesmos pudéssemos fazer. E hoje nós chegamos ao nosso 4º domingo dessa temporada, olhando então para essa 4ª sola, chamada sola fide, que pode ser entendido aí, traduzido para o nosso português, do latim, só a fé, somente a fé. Antes de tudo, irmãos, bem importante, o que é bem necessário a gente ressalvar? A gente olha para esse movimento todo que foi a reforma e muita coisa fez parte disso, mas de muitas questões que fizeram parte desse momento, das discussões, dos levantamentos, das desconstruções que precisavam serem refeitas em coisas novas, genuínas e acertadas diante de Deus, essa questão da fé, vamos dizer assim, que ela foi da mais central, da mais importante vista naquele momento, estabelecida naquele instante do qual a reforma aconteceu. Em 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses que marca o início da Reforma Protestante, e essas 95 teses, elas falavam acerca das indulgências, contra as indulgências. O que era indulgência? Indulgência era um artifício que existia naquele tempo para que fosse usado como remissão total ou parcial da pena temporal devida. Era algo que o crente, o cristão pagava, investia, comprava algo para ter parte na sua salvação, para assegurar a sua caminhada de salvação e remissão da sua condição de pecador. E quando Lutero ele escreve sobre essas 95 teses, ele depois escreveu outras teses, ele discursou sobre os outros assuntos, mas nessas 95 teses dessa data, o grande assunto dele é essencialmente falar contra as indulgências e falar a respeito da fé, da exclusividade da fé. E aí, a gente vai reparar que esse assunto da fé, assim como da graça que nós vimos na semana passada, são assuntos muito paralelos e conjuntos. Por que isso? Porque ambos deles vão depor e vão
pôr abaixo a questão da importância, da relevância humana no processo de salvação do homem, ou seja, do mérito do homem a respeito da salvação. Os reformadores, eles veem a esses assuntos da graça e da fé para dizer, para destacar, para enfatizar que a respeito dessa história da salvação, de tudo que acontece, tudo isso a respeito da graça, da fé e tudo mais tem a ver unicamente e exclusivamente com Deus que proveu caminhos para que tudo isso acontecesse e jamais isso teria que ver com o homem. Semana passada a gente falou da graça, hoje a gente fala da fé. A graça é esse fundamento, é esse alicerce, é a base por meio do qual a salvação acontece. Porque se não fosse graça, não teríamos salvação, simples assim. Foi Deus que quis nos salvar, foi Deus que nos amou e preparou o caminho para que a gente fosse salvo. Se Deus fosse como eu e você, nós geralmente costumamos ser, conforme a nossa natureza, estaríamos exterminados, sequer existiríamos. Porque muitas vezes a gente tem dificuldades para perdoar as mínimas coisas, é ou não é? Imagina o nosso Deus se deparando com todas as falhas, com todos os pecados dos quais o homem comete. Deus poderia simplesmente ter aniquilado a raça humana, mas Deus amou e experimentou e deu algo do qual o homem não merecia, a graça. A graça é a base, o fundamento, ela é a plataforma do qual a salvação acontece. E com relação à fé? A fé é o instrumento por meio da qual a salvação é alcançada. Nós experimentamos, nós recebemos, alcançamos a salvação por meio do receber da fé. E é por isso que é importante nós refletirmos sobre graça e fé que são providos unicamente por Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso não tem a ver com vocês, isso não tem a ver com homem algum, mas é dom, é dádiva de Deus. E por que os reformadores eles vêm falar então a respeito dessa exclusividade da fé? Eles vêm falar sobre isso porque a igreja católica medieval, a igreja daquele tempo, principalmente por meio de um dos seus mais importantes concílios, o Concílio de Trento, ela vem falar que a salvação não era pautada somente pela fé, mas a salvação era algo que acontecia meio que numa parceria entre fé da parte de Deus, mas obras que o homem produzia também, do qual garantiam a justificação do homem. Ou seja, na medida em que o homem tinha parte no processo de salvação com as obras, era meio que ligado a esse entendimento de que o homem garantia a sua própria salvação por meio daquilo que ele fazia ou não fazia. É por isso que naquele tempo haviam as indulgências, é por isso que naquele tempo haviam e existem as penitências, meios dos quais o homem busca fazer e realizar para que ele alcance salvação, tendo parte no processo, ou seja, assegurando um caminho que dependesse dele também. E isso era algo que começou a inquietar crentes verdadeiros daquele tempo. Porque toda essa questão de entender que a salvação dependia de homens, na medida em que homens estavam fervorosamente crendo no Senhor, estudando a Bíblia, eles começaram a perceber assim: se eu depender de mim para ser salvo, eu estou frito. Por quê? Porque na medida em que você começa a buscar a Deus, obedecer a Deus, que desejar obedecer cada vez mais a Deus, quanto mais você vive disso, mais você percebe que você é incapaz de ser perfeito. Por quê? Porque você deseja, por meio de um processo chamado santificação, você deseja estar cada vez mais como Jesus Cristo. E isso começa a gerar uma angústia do quê? De você querer estar cada vez mais adequado, mais santo, mais correto diante de Deus. Isso acontece, isso é um processo natural da vida do homem, mas quando lá atrás se entendia que isso também estava determinante no que diz respeito à salvação, isso abalava os crentes, isso abalava Lutero de perceber: ai de mim, como eu poderei ser salvo? Quantas indulgências serão então necessárias para que eu seja salvo? Quantas penitências eu terei que pagar, terei que comprar, terei que lançar mão para que eu possa ser salvo? E tudo isso gerava essa incerteza a respeito da salvação, olhando para si mesmo, percebendo um pecador que não conseguia lidar com essa perfeição do qual se objetivava, mas não conseguia se alcançar. Isso gerava uma frustração, uma angústia de não poder alcançar a salvação com as próprias mãos, uma vez que as obras tinham parte no processo da salvação,
segundo o entendimento da igreja e de tudo aquilo que ela ensinava para todos naquele tempo. Mas foi lendo a Bíblia que Lutero compreendeu coisas importantes, escreveu essas teses, das quais nós vamos olhar hoje também. Abra a sua Bíblia em Romanos 1, nós vamos ler 2 versículos aqui nesse instante. Livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo vai dizer àqueles irmãos, então, a partir do versículo 16 ele diz, quando ele está falando de uma forma muito pessoal com aqueles irmãos que ele conhecia, ele está falando sobre o processo da sua visita à igreja, mas também está falando sobre muitas coisas a respeito das suas crenças, da sua caminhada de vida. Ele vem falar esse trecho que é tão importante para nós, que diz assim a partir do versículo 16. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. E por que Paulo está dizendo isso? Porque o Evangelho desde sempre foi uma loucura, a gente poderia dizer assim. É uma mensagem que extrapola a razão, é uma mensagem que vai para além da razão. Aqui Paulo está falando para os romanos, para a grande Roma, capital do império, gente ligada muito à prática, ao exercício da filosofia, gente que se lançava muito à razão. E para eles que criam em tantas ideias, em tantos caminhos, tantas articulações, tantas discussões, se deparar com a mensagem do Evangelho, como o próprio Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 1, capítulo 18 a 25, essa mensagem caracterizava como uma loucura, a loucura do qual Paulo sempre discursava e falava. Mas mesmo assim, Paulo já começa essa parte dizendo, irmãos, saibam disso, eu não me envergonho do Evangelho. E por que ele diz isso? Não me envergonho do Evangelho, porque se trata do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse crer tem a ver com o quê? Tem a ver com confiar, com o acreditar, com o ter fé, conforme nós entendemos. E tudo isso é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como depois do grego. Paulo, na sua fala, ele sempre tem essa forma de tratar as pessoas daquele seu tempo, daqueles seus percursos de ministério. Paulo sempre abordava primeiro o povo escolhido, o dito povo escolhido do Antigo Testamento, o povo judeu, o judeu nacional, vamos dizer assim, e depois ele ia para os gentios, que nessa fala desse versículo tem a ver com os gregos, que ele menciona aqui. 17 ele diz, olha irmãos, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, no Evangelho é revelada a mensagem da execução da justiça de Deus, é feita, é concluída a justiça de Deus. Daqui a gente já tira esse conceito importante de pensarmos que estamos falando de um Deus que é justo, estamos falando de um Deus que prima pela justiça, que não se nega à justiça, que faz todas as coisas dentro do seu caminho de justiça. E aí ele continua, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, esse evangelho, essa mensagem da justiça que é executada da parte de Deus é pela fé. E aí ele termina esse trecho dizendo, pois o justo viverá pela fé. E quando Paulo está dizendo aqui, o justo viverá pela fé, Paulo não está dizendo isso de uma autoria própria, mas Paulo está citando Abacuque, o profeta Abacuque lá do Antigo Testamento. Lá no capítulo 2, versículo 4, você buscando lá, você vai ver que mudando apenas fé para a fidelidade, Paulo está citando essa mensagem aqui, o justo viverá pela fé. E quando Paulo está mencionando Abacuque, Paulo não está simplesmente citando a frase como uma frase de efeito para compor o seu discurso, mas Paulo está trazendo o conceito do que Abacuque estava falando lá naquele livro, naquele momento, naquele contexto, para aplicar o contexto exatamente aqui do que ele está querendo dizer também. Então o que a gente vai tirar dessa menção de Paulo, dessa citação de Paulo aqui? Lá na sua casa, depois eu recomendo para que você leia e aproveite e reaproveite os escritos do profeta Abacuque. Mas no livro de Abacuque você vai perceber que o profeta ele está diante de dias caóticos.
Por que dias caóticos, pastor? Porque no tempo de Abacuque a coisa estava muito bagunçada, estava terrível. Era um tempo do qual estava na iminência de Jerusalém ser tomada, era o mesmo tempo do profeta Jeremias. A gente pode entender como ano, entre o ano 615 e 610, até mais ou menos o ano 600 antes de Cristo. Era uma Jerusalém que era muito religiosa, mas era muito errada nos seus caminhos. Ia para a igreja, fazia o script de religiosidade, mas na vida comum estava tudo errado, estava tudo deturpado. Era uma nação que se dizia nação de Deus, mas nas praças, nas ruas, nos negócios, nos contextos, as atitudes estavam totalmente deprimentes. E o profeta Abacuque, que é um profeta de Deus, alguém que ama a palavra de Deus, alguém que ama, tem temor por esse Senhor, ele vai discursar lá no livro dele, você vai se deparar com isso, ele vai falar assim: como pode, Senhor, toda essa onda de injustiça está acontecendo aqui nos meus dias? Abacuque, ele começa a questionar, ele começa a falar assim: como assim, Senhor? O Senhor que é justo, diante de toda essa injustiça, e tudo isso não vai dar nada? Tudo isso não vai render nada. E a estrutura do livro de Abacuque, você vai perceber que é esse diálogo do profeta com Deus, porque o profeta pergunta e graciosamente Deus o responde. E a fala de Deus para Abacuque é: Abacuque, está parecendo que está tudo ok? Está parecendo que é tudo impune? Que não há paga devido às suas próprias ações? Haverá sim justiça, Abacuque, haverá resposta, haverá consequências, haverá colheita a respeito daquilo que se semeou, sim, Abacuque. Mas aí Abacuque continua essa conversa, e ali a gente vai ver então, no fim do capítulo 1, indo para o capítulo 2, Abacuque falando assim: mas como isso, Senhor? Tudo isso é muito inacreditável, porque como pode assim, toda essa impiedade a respeito dos povos e dos justos, e por aí vai, e tudo que está acontecendo. E aí Deus vai respondendo para Abacuque, mas percebendo a pergunta de Abacuque, Deus vai dizer para ele: olha, Abacuque, entenda, a respeito do justo, ele viverá pela sua fidelidade. Por que lá no Antigo Testamento a gente vai ver esse tipo de resposta? A palavra fé é um conceito mais do Novo Testamento, em sentido, no seu uso como fé propriamente dito, ela é uma palavra do grego que a gente vai encontrar no Novo Testamento, mas em sentido que a gente vai ter no Antigo, o que é fidelidade. E é disso que Deus está falando para Abacuque lá. Deus está falando para Abacuque: olha, Abacuque, a respeito desse assunto da justiça, sim, eu sou justo, sim, eu trago a justiça, sim, eu promovo a justiça, e diante de momentos dos quais não chegou ainda o tempo devido da justiça ser executada, ser consumada, o justo está aguardando. E ele aguarda de que forma? Ele aguarda em fidelidade, ele aguarda experimentando a fé, então, dentro das palavras do Novo Testamento. Então essa é a resposta que Deus traz para Abacuque, que Paulo lança a mão lá no Antigo Testamento para falar para esses irmãos aqui, quando ele está falando a respeito do Evangelho. Ele está falando no versículo 17, olha, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é experimentada do começo ao fim pela fé. Pois o justo, toda a vida dele, essa experiência de buscar viver e se lançar a experiência da justiça, se dá por algo muito especial diante de Deus, que é a fé. E Paulo traz esse conceito para falar com aqueles irmãos ali. A gente vai observar alguns pontos importantes aqui dentro desse nosso assunto hoje. A gente precisa entender, igreja, essa importância do conceito da salvação que nós alcançamos por meio dessa doutrina que nós chamamos de justificação, e é uma justificação que é alcançada em Jesus Cristo. Então é muito importante nós pensarmos que quando nós estamos falando de Deus, esse Deus que criou tudo isso, esse Deus que possibilitou tudo isso, nós precisamos sempre entender esse Deus dentro de atributos que são muito importantes para esse assunto. Nós não podemos olhar simplesmente para uma ou outra característica de Deus e esquecer das outras demais. Quando nós lembramos do nosso Deus, esse Deus de justiça, esse Deus do Evangelho, esse Deus do qual Paulo discursa, nós precisamos nos lembrar que se trata do Deus que é um Deus de amor. Precisamos lembrar de um Deus que é santo, ou seja, o que é santo? É alguém que não tolera, não convive, não aceita, não pode estar em contato com o pecado.
E nós precisamos entender que se trata também de um Deus que é justo. E nós precisamos entender que se trata de um Deus que é imutável. E quando nós falamos desses assuntos, nós precisamos sempre entender e pensar neles a respeito da salvação que é concedida da parte de Deus, porque se a gente vai simplesmente em algum desses atributos, a gente compromete a leitura e todas essas expressões, todas essas características de Deus estão concentradas, estão contidas, fazem parte desse Deus que proveu todo esse caminho. Todos esses atributos convergem na salvação que é concedida por Deus por meio de Jesus Cristo, por meio dessa doutrina chamada de justificação. Irmãos, o que é a justificação? A justificação é o ato pelo qual Deus torna o pecador arrependido livre da culpa do pecado e da consequente condenação pelos seus pecados. Essa é a doutrina da justificação que nós precisamos ter muito bem claro para nós. O homem, todo ele, desde Adão, a partir de Adão, pecou e separado está de Deus. Por que ele está separado? Porque Deus é santo. Lembra o que a gente acabou de ver? Deus é santo, ele não se mistura com o pecado. Mas mesmo sendo santo, não se misturando com o pecado, o homem estava fadado à destruição total, mas ainda assim Deus amou o homem e quis, em graça, providenciar um caminho para a salvação desse homem. Por quê? Porque esse Deus é amor. Esse Deus, ele é santo, mas esse Deus ama, ele é amor. Mas ele é justo também. E havia sobre o homem o peso da culpa, o peso da morte, o peso do pecado, do qual o homem sozinho por si mesmo não podia se livrar. Então, é como se a gente pudesse entender assim, a gente tem um impasse aqui. Por quê? Como a gente pode compreender isso? Porque, de alguma certa forma, o homem, ele merece o castigo. E Deus é santo, Deus não pode estar envolvido com esse homem que é todo pecado, que é todo pecador. Mas Deus ama. Mas o homem não pode, não dá conta de fazer o processo pelo qual ele possa ser salvo. Então é a partir daí que Deus, amando o homem, providencia um caminho de salvação para o homem. No Antigo Testamento, temporalmente isso é figurado na lei, mas a lei ela é incapaz, ela é insuficiente, que nem o livro de Gálatas vai nos mostrar no Novo Testamento, porque por mais que Deus chegasse e falasse assim, está aqui um manual, homem, cumpra esse manual para que você tente de alguma forma caminhar para um caminho de justificação, o homem era incapaz de cumprir essa lei. Mas no Novo Testamento, em definitivo, Deus providencia Jesus, que, possibilitado pela fé, o crente, no qual o crente pode alcançar salvação. Nós temos aqui o que a palavra de Deus ainda nos diz em Gálatas 2,16, quando diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. É mediante a fé em Jesus Cristo que somos justificados. Um outro texto vai continuar assim para nós: assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Então nós vemos aqui que mediante a justiça e a santidade de Deus, o homem precisava de justificação, porque o homem precisava estar justo diante de um Deus que é justo, que é santo. Mas o homem tinha essa dívida e ele não podia pagar, ele não podia cumprir esse pagamento. Então Deus providencia por meio do seu amor e graça um caminho do qual o homem pode ser justificado. E nós estamos falando então o que? Dessa justificação que acontece por meio da fé em Cristo Jesus. O que essa doutrina ela tem a ver? Essa doutrina, ela diz, ela nos mostra, ela nos conscientiza que quando nós temos fé em Jesus Cristo, Deus passa a nos ver através de Jesus Cristo. É como que se a gente tivesse assim, a forma mais prática da gente ver isso, é pensar da seguinte forma: como se a gente tivesse uma dívida enorme, tremenda para pagar, mas nós não teríamos recursos para pagar essa dívida. E por conta disso nós estaríamos inacessíveis de estar diante da pessoa para quem a gente devia todo esse montante de dinheiro. Mas chegava alguém e falasse: olha, está aqui o valor, eu pago essa dívida.
E a partir daí, esse acesso, ele é restabelecido, ele é refeito, ele é possibilitado. Mas aqui dentro do que nós olhamos para a Bíblia, esse acesso é feito pelo receber da fé em Jesus Cristo, porque quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus e entendemos que Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos salva, é o momento do qual Deus passa a nos ver, então, justificados. Não justificados por algo que eu ou qualquer outro crente ou você tenhamos feito das nossas próprias mãos, nós fomos justificados porque olhamos para Jesus e entendemos Ele como nosso Salvador. E a simples questão de ter fé na obra de Cristo, de fato, nos capacita a sermos justificados diante de Deus. Tudo isso por meio da fé. Mas pastor, por meio da fé então? Sim, por meio da fé, mas não por meio de qualquer fé. Hoje, no nosso tempo, na nossa época, a gente usa a palavra fé para muitos significados e muitas vezes eles se deturpam diante do significado real do qual nós estamos lendo aqui no que diz respeito à palavra de Deus. Às vezes a gente pensa em fé sobre a respeito de ser positivo, de olhar para frente e esperar coisas boas, chamado pensamento positivo. Às vezes a gente fala sobre experimentar a fé sendo religioso, tendo uma atitude religiosa. Às vezes falamos de fé simplesmente por fé, como algo legal que nós devemos ter, que nos motiva a caminhar, que nos motiva a ter confiança nas coisas, no futuro, a ter esperança. Às vezes tem outras pessoas que canalizam a sua fé a respeito de pessoas, a respeito de uma igreja que se frequenta, a respeito de um pastor que se acredita, que se busca, algum líder em referência. Alguns pautam a fé em rituais religiosos. Alguns pautam a sua fé simplesmente a respeito do acreditar em Deus, e eu acredito que Deus existe, e aí eu espero boas coisas da parte dele. Então esse entendimento pode ficar às vezes muito aberto, mas quando nós estamos falando da fé verdadeira da qual a Bíblia fala, é a fé que se crê em que Cristo morreu em nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida e nos salva da nossa condenação eterna, Ele nos garante a vida eterna. João 6,47 vai dizer, Jesus dizendo: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. É Jesus dizendo: aquele que tem a fé no Filho de Deus, tem a vida eterna. Romanos 5, 1 e 2 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse versículo aqui ele é muito completo, porque ele vai dizer, olha, depois que a gente foi justificados pela fé, aí sim nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus porque tivemos fé, uma fé em Jesus, ou seja, encontramos a paz com Deus na medida em que tivemos fé no Filho, não é porque a gente tenha produzido algo das nossas próprias mãos. E na medida em que a gente tem acesso por meio dessa fé a esta graça, nós agora estamos firmados, ou seja, agora a insegurança, o medo de não ser salvo, ele se vai, ele se dissipa. Por quê? Porque a salvação não está pautada, construída em algo que eu produza com as minhas próprias mãos, com uma oferta que eu faça, com uma atitude que eu tenha, com uma conduta ou comportamento que eu tenha, mas a minha salvação, ela está firmada por conta da pessoa do Senhor Jesus, para quem eu olho e falo, eu preciso de um Salvador e Ele é meu Salvador, eu creio que Ele é o meu Salvador. E é por isso que o fim do versículo vai dizer, e nos gloriamos então na esperança da glória de Deus, ou seja, a vida eterna, ela é garantida, eu tenho essa certeza, eu tenho essa firmeza, porque afinal de contas, o Filho garante, Deus me salva da culpa, porque o Filho pagou a dívida, e nada mais. Eu jamais poderia, irmão, você jamais poderia, mas a fé no Filho nos leva a essa condição. Aspectos importantes que precisamos entender dessa fé. É uma fé ligada ao crer em Jesus, e ela não é ligada simplesmente ao intelecto, ao conhecimento, porque tem muita gente que às vezes fala de fé, tem muitas vezes pessoas que discursam a respeito de ter fé,
Mas não é uma coisa ligada apenas ao conhecimento, porque até os demônios creem, a Bíblia diz. Até os demônios creem, estão totalmente separados de Deus. Mas tem a ver com um conhecer, e com um conhecer que demanda e impulsiona-nos a um compromisso de vida, conforme o texto de Tiago 2,19 nos diz aí por meio desse entendimento. Nós também precisamos entender sobre a exclusividade dessa fé. Nós vimos aí que dessa tradição da igreja medieval que entendia dessa sinergia, ou seja, em partes era Deus que por meio da fé nos concedia a salvação, mas a gente entrava com algumas obras no pacote. Existe um outro conceito também de que o homem produz a sua própria salvação mediante os seus próprios atos, mas não, a palavra de Deus nos aponta para essa exclusividade da fé. Então isso é tão importante para a gente crer, irmãos, para a gente entender, porque assim, dessa forma, a gente não confia mais nas nossas próprias obras humanas para a salvação, mas se confia na obra de Cristo justificadora, ela que nos justifica para a salvação. E esse entendimento, ele é muito importante, porque não é pelas obras que nós realizamos para Deus ou para o próximo, mas é pela obra que Deus realizou por nós, por meio da pessoa de Jesus Cristo. E aí o fim, a gente pode experimentar o fim dessa angústia do ser salvo ou não ser. Por quê? Porque afinal de contas é algo que é experimentado mediante a certeza que se alcança na pessoa de Jesus Cristo. Romanos 8,16 vai dizer assim, que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que o próprio Espírito Santo que habita na vida do salvo, ele testemunha ao nosso espírito de que é para valer, a fé aconteceu de verdade e nós somos filhos de Deus, ou seja, nós temos a salvação, o Filho nos garantiu, porque eu vivi a fé verdadeira, não é uma fé conhecimento, não é uma fé positividade, não é uma fé que se diz da boca para fora, acredito em Deus sim, mas é uma fé que se reconhece que em Cristo nós alcançamos a paga da nossa dívida. Isso é algo do qual nos dá a certeza, nos dá a leveza de sermos chamados filhos de Deus, de estarmos livres, de estarmos tão felizes dentro daquilo que Ele nos concedeu. É por tudo isso que esse conceito da fé, da somente a fé, do sola fide, ele é tão importante. Porque Lutero já no seu tempo dizia que ele é o artigo pelo qual a igreja permanece em pé ou cai. Porque a partir do momento que qualquer igreja, a partir do momento que qualquer cristão, qualquer filho de Deus vai achar que ele pode, de alguma certa forma, ele mesmo pode produzir a sua salvação, ele está totalmente em desconexão com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É por meio da obra de Cristo somente que tudo isso é garantido, porque Romanos 3,26 vai nos dizer que a obra de Cristo ela é completa. Por que Lutero ele vem falar sobre isso, de que esse é um artigo tão importante, porque sem ele ou com ele, isso vai depender se a igreja vai ficar em pé ou vai cair. Porque tem a ver justamente com a completude da obra de Cristo, baseada totalmente em Cristo. Romanos 3,26 vai dizer que essa obra ela é completa porque tem a ver com o justo e com o justificador, com aquele que é santo, perfeito e que nos torna também santos. Podemos ser chamados santos por meio da obra de Jesus, quando ele diz, mas no presente demonstrou ele a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E tudo isso é muito especial, porque quando nós falamos justiça do ponto de vista da Bíblia, nós não estamos falando de uma justiça humana. A justiça humana é aquela justiça que busca a revanche, é aquela que busca a vingança, é aquela que busca a opressão, a paga por meio dos sentimentos ruins humanos. Mas não é a justiça amorosa de Deus que podia ter aniquilado o homem, mas em amor levantou Cristo para nos tirar a culpa e o peso do pecado e possibilitar-nos reaver no acesso a Deus. Mas diante de tudo isso, e as obras? As obras então não têm valor? Elas não têm importância? Esse é um ponto, irmãos, de grande destaque para a gente, porque isso também foi um ponto-chave para Lutero no seu tempo.
porque afinal de contas isso pareceu para o próprio Lutero no seu tempo uma grande contradição. Porque quando ele lia os textos de Paulo, ele entendia essa exclusividade da fé, mas quando ele ia lá para o texto de Tiago, principalmente no capítulo 2 ali, quando fala de fé e obras, Lutero ele questionou sobre uma possível interpretação de obras participando no processo, essa ideia da parceria em que existe-se a fé e existem-se as obras também. Mas algo que foi superado com o tempo é esse entendimento de que a fé, ela é a causa da nossa salvação. E as obras, elas são importantes sim, mas não como cooperadoras, como colaboradoras no processo da nossa salvação. Mas as obras, elas são consequências da nossa salvação, elas são evidências de que fomos salvos. As obras, elas são atestadoras de que de fato a fé aconteceu, fomos salvos por meio da fé, e então agora as obras são um fruto natural que acompanham essa salvação. Obras que estão em conformidade com a vontade de Deus são o produto, o resultado de alguém que viveu a fé verdadeira e genuína e produz isso. É por isso que o texto de Tiago vai dizer que uma fé sem obras é morta. Ele não está querendo dizer que precisa-se da fé e precisa-se das obras para que se seja salvo. Mas Tiago está dizendo assim, olha, se alguém está dizendo ali que existe fé, mas não existe obras, como essa pessoa pode ter tido acesso à graça de Deus, pode ter experimentado a salvação em Cristo, e isso não gera nela, na pessoa dela, na caminhada dela, frutos autênticos dessa caminhada, frutos, obras condizentes à vontade de Deus. É por isso que ele vai dizer sobre todas essas questões. Tem a ver, irmãos, com pensarmos assim, à medida em que alcançamos a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo ele vem habitar nas nossas vidas, e esse Espírito Santo ele vai nos conscientizar a respeito da vida que devemos ter na presença de Deus. Ele vai nos dar a consciência completa dessa graça e um amor, a consciência do amor de Cristo que nos constrange e nos faz simplesmente querer produzir frutos de justiça também, tal qual a gente foi abençoado. Nós vamos querer viver uma vida condizente, coerente com essa experiência desse Deus Salvador, desse Jesus nosso Senhor. A verdadeira salvação, ela vai trazer quebrantamento nas nossas vidas para frutificação em obras que têm a ver com essa fé verdadeira, mas não que são operadoras da salvação, mas são consequência de uma salvação verdadeira que aconteceu crendo-se na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que essa fé verdadeira e presente, ela vai então gerar esses frutos, e é por isso que o próprio texto do qual nós lemos vai dizer que o justo viverá pela fé, porque ele subsistirá em fé, ele vai olhar para a fé e a fé o inspirará a produzir obras que sejam condizentes a esse compromisso que ele estabeleceu na pessoa de Jesus. À medida em que olhamos para a cruz e nos deparamos com Jesus que entregou a sua vida por nós, esse amor nos constrange. Na medida em que esse Senhor pagou a nossa dívida e nós agora somos livres da culpa, livres da condenação, e agora estamos numa nova realidade de vida, isso vai nos impor a uma vida que queira buscar agradar a Deus. É por isso que lá também Hebreus 11:6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é esse que, por meio dessa experiência de caminhar em fé, viver pela fé, gerará uma vida também de compromisso, de entrega, de obras que sejam coerentes com aquilo que aconteceu nas nossas vidas. É por isso que então nós podemos olhar para a fé e entender que ela vai ser esse processo e fim de todas as coisas na vida do cristão. Indo para o nosso término aqui, aplicando algumas coisas, nós precisamos entender e trazer para nós essas vivas consciências que precisamos nos nossos dias de vida. Pensar que o nosso Deus que está na nossa vida é o Deus de amor, é o Deus de santidade, é o Deus de justiça, é o Deus imutável. Porque essa justiça, ela configurou todos esses aspectos e atributos de Deus para a nossa salvação, mas é esse Deus do qual nós servimos também. Se vamos viver pela fé, se essa fé continuará presente, modulando os nossos dias, as nossas ações, os nossos comportamentos, elas precisam ter a coerência de um Deus que se manifesta em amor, em santidade, em justiça, de um Deus que
também não muda. E precisamos caminhar dentro dessa consciência. Que grande problema é quando no nosso tempo nós pensamos e observamos igrejas, crentes que só querem pensar sobre o amor de Deus. Que é lindo pensar e refletir sobre o amor de Deus. Sim, Deus ele é amor, mas Deus ele é santo, Deus ele é justo também. E quando olhamos para o nosso Deus, essa experiência do se constranger pelo amor de Deus nos fará nos atentar para a santidade e para a justiça dele, para experimentar os frutos, as obras da nossa fé que em nós nos trouxe a salvação. Isso precisa estar muito presente, claro, da parte da nossa mente, da nossa mentalidade, do fruto das nossas reflexões, porque isso vai moldar as nossas atitudes do nosso dia a dia também. Essa justificação, sendo genuína, ela vai nos levar a essa consciência contínua de nos renovarmos diante do Senhor, observando para esse Deus de amor, santidade e justiça, dia após dia, experimentando essa justiça de Deus, essa justiça amorosa, conforme nós vemos aí. Também precisamos pensar a respeito dessa experiência, do dito, dos discursos, das fés que temos ouvido tanto ao nosso redor. Porque às vezes é possível sim que existam pessoas as quais às vezes se veem crendo, acreditando em Deus, olhando de alguma certa maneira para Deus, mas que tipo de fé de fato está no seu coração, no seu imaginário? Não tem a ver simplesmente em acreditar que Deus existe, ou esperar que Deus faça boas coisas, porque de alguma forma você tem tomado caminhos bacanas de vida. Mas nós olhamos aqui que essa fé, que é a fé que traz a salvação para a vida do homem, é essa fé de se quebrantar aos pés do Filho e reconhecê-lo como nosso Salvador. É o reconhecer de que precisa-se dessa vida de Jesus, que traz vida para nós, alcançamos vida porque Ele nos dá vida por meio do que Ele fez na cruz do Calvário e que nós jamais poderíamos fazer. Isso precisa estar claro para nós também. Afinal de contas, é muito fácil dizer que temos fé, é muito fácil usarmos uma camiseta e um boné escrito fé, é muito fácil falar de esperança, falar sobre boas coisas, falar sobre boas expectativas, esquecendo-se do Filho, e essa não é uma fé que culmina com a fé verdadeira da qual a Bíblia discursa, fala e nos ensina, e nos chama a atenção. Mas viver por essa fé tem a ver com esse compromisso com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, que nos salva por meio da cruz e depois se configura toda a nossa vida também. E precisamos também aplicar no que diz respeito às obras que dizem respeito a nós. Precisamos observar as nossas vidas e refletir se, de alguma forma, então, nos encontramos com essa fé que nos trouxe salvação. Lógico, então, que as obras que têm acompanhado a nossa vida têm a ver com essa origem toda, porque a fé nos dá salvação e nos dá um novo significado, caminhada e compromisso de vida. Porque nas palavras do próprio livro de Tiago, aqui que nós vemos, é complicado você ver alguém que se diz tenham fé, mas de alguma certa forma a sua vida, a sua evolução de vida, a sua trajetória, os seus compromissos, as suas agendas, os seus investimentos, os seus atos de vida em nada converge com essa fé. Na palavra do que nós vemos em Tiago 2, Tiago vai dizer, essa fé ela é morta, ou seja, na verdade, ela não existe aí, ela é algo verbal, de boca para fora, mas ela não é genuína, porque quando a fé verdadeira acontece, ela vai produzir sim, frutos consequentes de uma vida quebrantada diante de Deus, que tenha Jesus como Senhor de fato, e precisamos pensar nisso. Nós não podemos viver uma realidade legalista no nosso tempo de pensar assim, é claro que eu serei aceito por Deus, porque afinal de contas eu sou alguém muito legal, alguém muito show de bola, alguém que Deus jamais fecharia a porta para mim. Tudo depende se Cristo passou ou não pela sua vida. Tudo tem a ver se você olhou para a cruz do Calvário e falou, preciso desse Salvador, eu creio, eu confio nele para a minha salvação, e a partir disso a vida toda se transforma. E se transforma para obras de justiça. Quando nós pensamos aqui só sobre a fé, a unicidade, a primazia da fé, nós precisamos pensar sim sobre as nossas obras, não porque elas computem para o processo da nossa salvação, porque nós já vimos que não, mas elas são a evidência pura de vidas transformadas pelo Senhor Jesus Cristo.
pelo se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E esse tema, essa reflexão dessa noite nos faz pensar sim sobre esse encontro com o Filho, porque não há como se encontrar com Ele e ser a mesma pessoa depois desse encontro. Não há como se deparar com a pessoa do Cristo, de Jesus Cristo, e depois você continuar sendo a mesma pessoa, dos mesmos atos, das mesmas falas, dos mesmos discursos, dos mesmos pensamentos, das mesmas obras. Obras vivas acontecem na vida de pessoas que foram vivificadas por meio da fé em Jesus Cristo, pura e simplesmente. E esse tema, essa noite, esse assunto é um momento de olhar para a palavra, é um momento de olhar para esse assunto e pensar a respeito das obras que têm acontecido sim, na sua vida. Porque às vezes você pode ter algum conhecimento, algum intelecto, alguma noção a respeito de alguma fé que não tem a ver com a fé salvadora em Jesus Cristo. Se você não se vê como nós cantamos aqui nessa noite, eu nada sou sem ti. É isso que olhar para a cruz nos faz. Olhar para a cruz nos faz pensar, Senhor, perdido eu estaria sem ti. É por isso que estamos aqui diante do Senhor, é por isso que eu estou aqui diante do Senhor, porque eu reconheço que eu precisava de um Salvador e eu encontrei quando eu olhei para a cruz, e aí esse Salvador veio para a minha vida e transforma a minha vida, me dá salvação, me dá segurança da minha salvação, e vai mudar as minhas obras por consequência, porque agora é um novo viver, é uma nova vida, é um novo caminhar. Agora eu sei que tudo se faz diferente. Existe um paradoxo bem importante que já Lutero no seu tempo pensou, porque ele dizia de uma forma muito clara que nós, ao mesmo tempo que somos pecadores, somos justos também. Somos pecadores porque por meio da nossa natureza, por meio do nosso nascimento, nós viemos dessa geração humana vinda de Adão, que traz essa natureza complicada. Somos pecadores, mas quando Deus nos olha e enxerga que nós olhamos para Jesus e dissemos, Jesus é o nosso Salvador, Deus nos olha por meio de Cristo e Ele nos torna justos por meio da pessoa de Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso justificador, é Jesus que nos leva ao Pai. E é por isso que é um paradoxo, por isso que nós podemos pensar sim que vivemos em meio a essa realidade aqui, nós vivemos essa tensão de lutar com esses embates dessa nossa condição terrena, mas ela será superada porque a fé em Jesus nos trouxe a nova situação de justos diante de Deus por meio do que Jesus fez. E quando essa vida terminar, haverá garantia, não por meio de algo que eu ou você tenha feito, mas Jesus fez. Ele fez na cruz do Calvário. Aquilo que de justo Jesus fez em vida e consumou na cruz do Calvário, Deus infunde isso, imputa isso a nós. É por isso que Jesus é o nosso justificador. Somos justos não porque viemos à igreja, somos justos não porque somos alguém do qual pessoas dizem boas coisas de nós, somos justos porque de alguma forma olhamos e encontramos com Cristo e Cristo trouxe a justiça e nos fez justos por meio da sua própria vida na cruz do Calvário. E isso é algo do qual deve presenciar os nossos caminhos, a nossa consciência dia após dia, porque tudo é para Ele, tudo depende dEle e tem a ver simplesmente com a obra da qual Deus preparou e Jesus executou dentro da justiça de Deus. Porque se tudo isso não acontecesse, a justiça de Deus não seria consumada, mas Deus é justo. Mas embora sendo justo, Ele é também amor, Ele não desamparou o homem e providenciou tudo isso para que pudéssemos experimentar na presença dEle. E olhando para essas certezas, nós podemos descansar. Nós, todos os que creem em saber que na pessoa do Filho temos a salvação, temos o descanso, temos a certeza e temos a nos alegrar diante daquilo que Cristo fez por nós. Isso nos traz refrigério, isso nos traz paz com Deus, que nem nós lemos aqui, e muda a história das nossas vidas, não por meio daquilo que nós fizemos, mas por meio daquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez muda a nossa realidade aqui na nossa eternidade, sim, mas muda as nossas obras também, porque por consequência, agora passamos a ter um novo Senhor, um Senhor que nos livra do peso da condenação, da culpa do pecado, e que nos traz o Espírito que vai nos levar à consciência de santificação, de obras que são coerentes com essa nova vida,
com essa nova experiência de ter a fé em Jesus, de ter Jesus como Senhor e tudo se fazer diferente. E aí podemos cantar assim: Ele mudou o meu viver, Ele mudou a minha realidade, Ele mudou a minha história, e frutificar disso até o momento em que Deus nos chamar para a tua presença. Somente a fé, somente pela fé, não é nada do qual eu e você possa fazer. E a Bíblia diz, isso é somente pela fé, e a fé é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ninguém vai parar no céu pelas próprias mãos, ninguém seria bom o bastante, mas Jesus, o Filho, Ele fez a justiça de Deus ser consumada na cruz do Calvário, e quando nós olhamos para o Filho na cruz, e cremos nele como nosso Salvador, Ele nos justifica diante do Pai, e nós voltamos a ter paz com Deus, conforme o que a palavra de Deus nos disse nessa noite. Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Senhor, obrigado de coração por tudo que o Senhor é para nós. Obrigado porque o Senhor, mesmo sendo, ó Pai, santo, e nós não sendo nada, mesmo o Senhor sendo justo, teríamos todos os motivos, ó Deus, para sequer existir ou sermos aniquilados, ó Pai, por conta do que somos e do que fazemos. Mas o Senhor também é amor, e no seu amor o Senhor fez a obra completa. O Senhor lançou as bases, o fundamento de uma graça que nos permitiu, ó Pai, sermos alcançados. E ao receber da fé, ao experimentar a fé, ao olhar para a cruz do Calvário e reconhecer Jesus, podemos ter a paz e a certeza de termos alcançado salvação no Teu Filho amado. Podemos sim, Senhor. Quando, Senhor Deus, reconhecemos que não somos nada sem Ti, quando reconhecemos que estaríamos perdidos sem Ti, e quando olhamos para a cruz e reconhecemos o Filho como nosso Salvador, somos justificados e podemos ser chamados santos, justificados, justos, porque o Senhor passa então a olhar para nós por meio do Filho, e obrigado por tamanha obra de amor que o Senhor fez por nós. Nós não teríamos como fazer nada pelas nossas próprias mãos, mas o Senhor fez. O Senhor nos capacitou e nos habilitou, Senhor Deus, a poder experimentar esse dom do Senhor precioso que é a fé, e muito obrigado por isso, Senhor Deus. Faça-nos, Senhor Deus, também conscientes a respeito de todas essas coisas, Senhor Deus. Compete, ó Pai, a vida daquele que experimentou a graça, o amor, a fé verdadeiramente, ele vai produzir frutos, ó Deus, obras de justiça, não porque ele está construindo uma salvação, um caminho para ser salvo, para ser alcançado, mas porque isso tem a ver com algo muito especial que aconteceu na vida dele, verdadeiramente. E Senhor, que esse tempo ele seja ferramental, instrumental na vida de cada um que participa desse encontro aqui nessa noite, ou após ele. Senhor, que seja um tempo de refletir sobre as obras que estão sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Porque as obras, elas atestam do que verdadeiramente aconteceu ou não aconteceu nas nossas vidas. É pela fé no Filho de Deus que nós somos vencedores, Senhor. É pela fé, é pelo crer, pelo olhar à cruz e enxergar ali a graça revelada, a justiça de Deus revelada, mas por meio de um ato de amor que nos faz santos, justificados também, que nós experimentamos a salvação para a vida eterna. E que hoje seja um tempo de olhar, cada um dos que aqui estão, seja um tempo de olhar para isso, no interior, no particular de suas vidas. Porque o Senhor já fez tua obra maravilhosa e cabe-nos, Senhor Deus, a nós a belíssima oportunidade de experimentarmos aquilo que o Senhor, pela tua palavra, revela, nos conta, nos aponta do que o Senhor fez e nos chama, Senhor Deus, a viver e a participar, e que cada pessoa aqui nessa noite, Senhor Deus, se depare com essas consciências tão profundas nas suas vidas também, Senhor Deus. E a tua palavra ainda nos diz que o justo, Pai, ele viverá pela fé. E que, Pai, daqueles que foram chamados e estão vivendo essa realidade, ó Pai, de por meio da fé, estarem diante da graça, estarem na graça, vivendo essa nova caminhada com Cristo,
Que esse caminhar da fé inspire, produza, frutifique, traga novas obras mais e mais, apontando para o Senhor, para que o teu reino seja grande no nosso meio, vivendo de fé em fé, caminhando em fé, mesmo em meio a incertezas humanas, a incertezas, ó Pai, do nosso tempo, da nossa geração, que possamos ter a consciência de viver pela fé, Senhor Deus, porque é por meio dela que somos vencedores no devido tempo do qual o Senhor reserva para cada ato, para cada momento das nossas vidas, e queremos experimentar tudo isso na Tua presença, e capacita o Teu povo a viver toda essa consciência e esses atos de vida debaixo da direção do Senhor. É assim que nós oramos nessa noite, Pai. E agora, que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, essa graça que foi revelada, que trouxe a mais profunda obra maravilhosa sobre as nossas vidas, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre o povo de Deus nessa noite, por toda essa semana e para tudo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe e te dê uma semana poderosa na presença dEle.